Estamos começando mais um Mundo Líder, um programa para desenvolver você, sua carreira, seu negócio. Fique atentos que aqui você consegue aquela dica, aquele insight para dar um up na sua nova vida, ok? E conosco hoje a Tão Doce. A Tão Doce fica aqui em Alfenas, na rua João Pinheiro 55. Lá presencialmente, o horário de atendimento é de segunda a sábado, de 11h30 às 7h. E no delivery de segunda a sexta, 11h30 até às 10h, você pode aproveitar para pedir sobremesa do jantar. E no sábado, de 11h30 até às 6 da tarde. Pode pedir no seu aplicativo preferido, como o iFood, ou no próprio aplicativo da Tão Doce. A Tão Doce trabalha com produtos artesanais, fabrica os doces todos os dias. Olha, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade e passava lá na Tão Doce. Comprar seu novo carro ou moto tá bem mais fácil agora com a Vitrine Veículos. Se você é daqui de Alfenas, vá até a Vitrine Veículos, fale que você viu aqui no Mundo Líder e peça aquela condição especial na troca do seu carro ou da sua moto, tá? A Vitrine Veículos fica na Avenida José Paulino da Costa, 540. O contato deles, para ficar mais fácil de você bater aquele papo no WhatsApp, 035 98891 3338. Qualidade e confiança para você acelerar seus sonhos é na Vitrine Veículos. E no episódio de hoje, a nossa líder é formada em ciência da computação, especialista em processos e produtividade, tem 16 anos atuando com redes de negócios e franchise. Hoje ela é CEO da holding AWTech, que possui múltiplas startups com modelos de negócio SaaS. Ela é casada com o Junivan e mãe de duas adolescentes encantadoras, a Nicole e a Giovana. A nossa líder de hoje é Etienne Rocha. Olha. Bem-vinda, Etienne. Muito obrigada, Fernanda. Conseguimos a agenda. Conseguimos, você sabe que não é fácil, Menina né? do céu! Como foi? Mas deu certo. Mas você também é assim, que prefere estar com a agenda cheia, produz mais, quanto mais a agenda está lotada, mais sua sensação de produtividade? Com certeza, com certeza. E assim, até esse nível de organização, de saber o que tem que ser feito, mas sentir que essa execução, ela tá levando a algo, é isso que traz aquela sensação de tô realmente realizando, entendeu? Aham. Então, com certeza, agenda cheia é tudo. É tudo. E você tem aquelas, não vou dizer síndrome, que é uma palavra muito forte, mas assim, quando a gente está descansando, a cabeça tá culpada? Não, ela tá ocupada, ela não para. Não, culpada. Culpada? É, tipo assim, por que eu tô descansando? Eu tenho tanta coisa para fazer. Ou você consegue descansar? Eu consigo descansar. E eu falo que isso, eu aprendi a ter esse tempo meu. Porque é tanta coisa. Então, chega, por exemplo, fim de semana, o celular eu desligo. Assim, desligo no sentido de deixo ele. E, de fato, eu tenho que ter o meu momento. É claro que a mente, ela tá ali, né, a todo momento. Mas, assim, eu dou uma desligada mesmo. Eu não me sinto culpada. Eu já passei por essa fase. É isso que eu ia te perguntar. Sempre foi essa benção? Não. Eu me sentia culpada. Sempre estava atrasada. Uma sensação de atraso. Nossa, eu tinha que estar fazendo isso. Eu tinha que estar entregando isso. Agora, eu entendo que tudo tem o seu tempo e eu também preciso desse tempo para mim. Até porque a minha sanidade, ela é importante para que as coisas aconteçam, entendeu? Hoje a gente fala tanto de saúde mental, como antigamente a gente não prestava atenção, né? Com certeza. Então, é um ponto essencial de produtividade. O ócio. Com certeza. Né? Conectado com a produtividade. Com certeza. E eu falo assim, principalmente quando a gente fala do contexto de liderança, Fernanda, a liderança, ela é de fato a pessoa que está ali, né, conduzindo todas as ações. Se esse ócio, ele não existir, e se essa sanidade mental não estiver em dia, eu falo que um ambiente com ansiedade do líder é um ambiente sempre caótico. Reflete. Com certeza. Então, não tem como. Eu acho que, assim, não é nenhuma questão de opção. É algo que tem que ser trabalhado pelas lideranças. Ela tem que ter esse momento. E, falando em liderança, mais do que uma liderança, você é uma empreendedora, né? Eu ia falar AdaptWeb, agora nova. Você está num momento de rebranding, né? Então, a AWTech, que era AdaptWeb. Me conta um pouquinho qual é o nome da empresa agora, o que ela significa, antes da gente falar das origens, para a gente pontuar, né?
Etienne, CEO da AWTech, o que é a AWTech, antiga AdaptWeb? Bom, a AdaptWeb, ela nasceu, né, em 2007, e em 2007 ela era uma software house, né, e essa software house, ela cresceu e começou a atender muitos mercados de redes. E assim, naturalmente, quando você tem um projeto, um negócio que tem como cultura a escuta ativa ao cliente, é muito natural coisas irem surgindo dentro desse contexto. Então, uma empresa, ela não é engessada, ela é uma empresa, eu falo que ela é orgânica, ela vai É. junto com o contexto de Uma boa mercado, empresa, uma né? boa empresa. Então, assim, este momento que nós estamos agora, a WTech, justamente é a AdaptWeb, só que agora a gente tem algumas startups, são 6 startups que estão dentro desse guarda-chuva, que são diversas soluções para este mercado. Então, a gente está realmente no momento de rebrand, no momento de... Nossa, é muita mudança acontecendo neste momento, viu? E qual é o mercado de atuação da WTech? Bom, a WTech, hoje, a gente atende negócios, empresas, né? Só que 90% do segmento que a gente atua hoje são redes de negócios e franchise. Então, é onde nós estamos mais atuantes, porque até porque nós estamos há 16 anos neste mercado, entendendo as dores, sabendo o que é que eles realmente precisam e como que a tecnologia pode gerar impacto de fato e resultados. Então, hoje é o principal mercado que nós atuamos. Você falou dos 16 anos, vocês começaram no desenvolvimento de softwares, Sim. certo? E aí, como que foi essa evolução? Foi bem... Não, vamos falar, eu acho que como foi o início, né? Ah. Antes da gente falar da evolução, porque você está com muita informação. Tô. Eu quero aos pouquinhos, eu quero curtir. Então tá. Bom, quando eu me formei em ciência da computação, não era muito natural lá em 2007, na mesma cidade de 80 mil habitantes, empresas de tecnologia. Então, era muito natural todos os formandos aqui iam embora para grandes centros. E eu falei que eu ia ficar aqui. E nessa decisão de ficar aqui, não tinha empresas que tinham abertura para... Não tinha empresa de desenvolvimento aqui em Alfenas. Bom, então, se eu não tenho, eu crio a minha. Só que aí, eu falo que entra um desafio gigante, porque entre você desejar ter uma empresa e se tornar uma empresária ou uma empreendedora, existe uma diferença gigantesca. Porque eu saí de uma faculdade com conhecimento técnico maravilhoso, mas com nenhum tipo de experiência em empreendedorismo, entendeu? Então, naquele momento, a gente começou a fazer software sob demanda. Então, qualquer empresário que chegasse até a AdaptWeb e que falasse, olha, eu preciso disso, a gente criava. Então, eu falo que isso é a beleza de ser um desenvolvedor ou de trabalhar com inovação, porque qualquer coisa que você me falar hoje, é possível fazer? Sim, é. Sempre é, né? Entendeu? Então, eu falo, é o poder da criação através das linhas de código. Então, a gente desenvolveu muitos softwares. E, assim, o que foi interessante é que, nesse caminho, nós encontramos algumas redes que estavam surgindo. Eu não sei se você sabe, Fer, mas aqui, né, em Minas Gerais, em Alfenas, nós temos o berço do associativismo no Brasil. Então, muitas redes de negócio surgiram por aqui, por perto. Então, Varginha tem muitas redes de negócio, Alfenas tem muitas sedes de redes, principalmente redes de drogarias, né? Que eu falo que é um mercado competitivo demais. E quando nós fomos procurados por essas redes para desenvolver foi um software bem específico, para organizar as compras coletivas, né? Então, uma rede, ela é formada de diversas unidades, onde a central, através desse poder, né, do coletivo, conseguia fazer negociações interessantes com as distribuidoras e levar essas vantagens competitivas para os associados ou licenciados. E nós desenvolvemos um software que podia fazer exatamente essa articulação de informações em tempo real. Porque antes era o quê? Mandava e-mail, né? Não tinha WhatsApp em 2007. Alguém fazia a cotação. Hoje não, hoje é um software que comunica diretamente com as distribuidoras, que já faz todo o acompanhamento. Baseado nesse primeiro, eu falo que esse aí foi foi o ponto inicial da nossa jornada. Porque a gente desenvolveu um software, só que aí eu fiz algo que antes eu não fazia. Porque como programadora e com uma experiência técnica, eu ficava muito na frente ou atrás da tela, programando, fazendo o que eu gostava e curtia fazer. E um belo dia eu falei, olha, eu acho que eu preciso visitar essas empresas que já são nossas clientes. E eu fui visitar. Quando eu cheguei nas empresas, eu percebi que a gente atendia elas muito bem com software de compras, né, que a gente chama de gestão de pedidos eletrônicos. Mas elas tinham problemas para fazer gestão financeira, elas tinham problema para fazer gestão de expansão. E aí, a gente já tinha softwares disso. Aí a gente começou a fazer o seguinte, unir
todos esses softwares. E aí nós Ah, criamos hoje o que é, né, a nossa plataforma, que é o carro-chefe hoje da nossa empresa, uma das nossas empresas premiadas, que é o GR Pro. Então, assim, foi esse contexto de início que nós começamos, de fato, como software house. E aí tem uma coisa interessante, chega um momento, por mais apaixonado que você é, né, da forma na técnica, mão na programação, massa você ali. quer falar o seguinte, pô, qual que é o próximo passo, né, dessa jornada? Onde que a gente vai? Não dá para escalar você fazendo software sob demanda. Não existe escala, porque é igual você fazer, como eu sempre digo, móveis planejados. Você sempre vai fazer sob medida, então não se escala. Uh-uh. E aí foi a oportunidade que eu olhei e falei, olha, nós vamos escalar aqui, porque nós temos muitas empresas com esse mesmo padrão e que têm as mesmas necessidades. E foi aí que a gente começou a criar um software replicável. Então, antes, software sob demanda, que era feito exatamente como o cliente desejava, Uhum. e agora, sim, uma plataforma que é robusta e que atende um segmento, entendeu? Foi aí que teve esse ponto de virada. Que interessante, Tiene. Mas e assim, essa sua característica de visualizar essa necessidade, esses gaps, entender ali uma oportunidade de negócio, é algo que a menina Etienne já tinha? Você consegue ver quando criança? Você é daqui de Alfenas? Não, De onde você eu é? sou de Campinas, natural. Você Eu tá mudei pra cá com 13, brincando? 14 anos. Ah, E fiquei, gostei. Eu falo que quem vem para Minas dificilmente sai, que é um lugar gostoso ai, demais. tá louca. Porque daqui, nossa, aqui minha família inteira também mudou, não sai daqui de Do jeito sai, é muito não. gostoso. Mas a sua como que foi? Quais são suas origens, então? Olha, eu nasci em Campinas, meu pai, ele é baiano, Hum, então, né, meu pai lá da Bahia, e minha mãe aqui de Alterosa, pertinho aqui. pertinho. Então, se encontraram por lá, e lá eu nasci. Com 13 anos, eu vim para Alfenas. E aí, aqui, falo, né, uma cidade muito interessante, até porque temos universidades, e aqui a gente foi estudar, né, e ficamos todos, meus irmãos, nós todos somos formados na área de tecnologia, todos. Quantos irmãos você tem? Somos em 3. Então, eu sou a única mulher, né? Eu sou a do meio, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo também, formados na área de tecnologia. E o que que te brilhou os olhos nessa área? Olha, Foi o exemplo do irmão? não, porque na verdade eu fui a primeira. Ah, Eu fui a primeira. E olha assim, que agora é uma área onde tem mais mulheres, mas em 2004, 2002, que eu comecei minha faculdade, tinha 2003, quantas da turma? Até tinha, acho que tinha umas 6 na turma. Até que, Formou né? pouquíssimas, mas assim, eu acho que atuando na área hoje eu tenho umas, que eu sei, acho que umas 3 colegas que formou junto comigo. Mas assim, eu comecei porque lá em 98 começou toda essa onda do computador, né, com o Windows 95, né, lançado, ou seja, a tecnologia ela já existia, só que em centros universitários e não era Uhum. uma coisa tão acessível. E aí, depois que lançou-se o Windows 95, que ele era visual, aí o computador pessoal ele passou a ficar comum dentro das residências. E eu lembro que eu fui visitar um vizinho meu, e aí eu vi que ele tinha um computador, tela preta e branca, inclusive, e tal. Eu gostei daquilo, falei, gente, que negócio interessante. E você sabe, né? É até ruim porque a gente fica entregando a idade, mas eu fiz curso de datilografia, Tamo junto, amiga! e quando eu vi que, tipo assim, né, na datilografia você não podia errar, não podia Os nada, e você dedinhos aqui, ó, digitava aqui, ó, gente. a Esses dois SDF negocinhos, o F e o J, pra você encaixar, encaixou, foi. né? E aí, assim, eu encantei, falei, gente, isso aqui é incrível. E eu fui procurar realmente uma maneira de entender. E aí eu fui fazer curso realmente aqui em Alfenas. Você sabe que uma das primeiras franchises foi o contato que eu Ó, tive com franchise, né? Que a Microlins, ela é uma franchise do Semenzap, é. né? Inclusive, hoje a gente atende franquias do Grupo Semenzato, mas a história começou lá atrás. E aí eu fiz. Quando eu fiz, eu tinha 14 anos. Com 15 anos, eu já era uma... Como é que fala? Monitora da escola. E com 16 anos, eu já estava dando aula. Você tá E a brincando. minha inspiração muito veio até por conta dos professores que estavam ali ensinando. O Celso, que foi professor meu na Aham, Celcinho. universidade, Ah. né? Então, ele era meu professor lá. Então, assim, foi essa inspiração inicial que eu tive. Então, eu dei aula por 10 anos de computação, Windows Word, ensinei Olha. programação. Então, assim, eu gosto muito... você perguntou, né, se eu já tinha essa questão de descobrir. É, Sim, sempre é. fui muito curiosa. Curiosa em todos os sentidos. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que a curiosidade, ela é algo que te leva aonde aquela pessoa que não é curiosa, ela fica. E eu não fico ali.
Eu sou muito Não, inconformada, então eu sou curiosa, eu quero saber. a gente estava falando das perguntas, a gente estava começando aqui na produção, né? E aí nosso produtor falou alguma coisa, vamos trocar. E eu falei assim, mas por quê? A gente questiona, né? É isso mesmo. A gente questiona, isso leva conhecimento, nos Conhecimento. traz conhecimento. Com certeza. Saber que não sabe. Quanta gente morre com uma dúvida? Ou tá dentro de uma sala de aula e tem vergonha de perguntar, né? Ah, porque se eu falar que eu não sei, vão achar que... Gente... Eu falo que é a pergunta que traz a evolução. É. Às vezes as pessoas acham que é a resposta que leva a gente à inovação. Não, são as perguntas. Mas por que não pode ser feito assim? Mas por quê? Por que é assim é o jeito mais eficiente? Será que não tem uma outra maneira de fazer? Né, que a gente entra na parte a gente fala muito isso em processos, revisão de processos. Mas é isso, é perguntar a todo momento. Então, acho que esse inconformismo da Etienne, criança, de tanto questionamento, ele veio junto e hoje, como empreendedora, não existe um empreendedor que não seja inconformado, porque faz parte, é como se fosse o DNA do empreendedorismo, olha, inconformismo, buscar sempre algo novo, entendeu? E essa empreendedora, hoje uma empreendedora de sucesso, com uma empresa tão grande, quais são os números da AWTech que você pode compartilhar com a gente? Em quantos colaboradores vocês estão? Quais são as empresas que vocês atendem? Para a gente conhecer um pouquinho mais. Bom, hoje nós estamos com 25 colaboradores, né? Hoje, 40% do time é de engenharia, né? Da parte de tecnologia. Hoje, a empresa ela tem toda uma parte organizada de CX, uma parte organizada para a parte comercial. O segmento que a gente mais atende hoje é redes de negócio, franchise. Hoje nós temos 10% do market share nacional de drogarias. Então, são mais de 9 mil drogarias que a gente atende através da nossa tecnologia. 10%, 9 mil. Olha isso. É muita coisa. É muita coisa. Etienne. É muita coisa. Eu falo que é uma quantidade de dados que a gente consegue processar ali que é absurdamente grandioso. É muita coisa. Então, assim, com isso, hoje a gente tem a startup GR Pro, que é a plataforma de gestão por resultados, e a gente ganhou uma certificação ano passado, né, como plataforma de destaque de eficiência operacional. Nós temos, naturalmente, foi nascendo outras soluções. A gente tem o WIS, que é a plataforma de gestão de atendimento. Hoje, qualquer negócio, ele faz muito atendimento ao público e ele precisa fazer essa gestão. Justamente porque hoje é vários canais que o cliente, ele fala com você. Gmail, WhatsApp, rede social. A gente tem essa tecnologia com bot de pré-atendimento, com tudo isso. Uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa e eu tô passando dificuldade porque eu não consigo mais. Eu cresci a um ponto que eu não consigo mais cuidar de tudo, atender, dar resposta no WhatsApp, na rede social, responder um e-mail, ou eu demoro muito para isso, ou eu perco, fica lá uma mensagem antiga. Como que esse sistema WIS? Como o sistema WIS me ajuda? O sistema WIS, a partir do momento que você conecta os seus canais de atendimento, você pode programar um bot de pré-atendimento, onde a pessoa que está conversando, esse bot ele começa a, vamos dizer assim, explorar o que a pessoa ela precisa, até direcionar a um atendente realmente ali, né, para fazer um atendimento humanizado. E isso é dentro do meu site ou todas as plataformas que eu conectar, esse bot vai responder? Ele vai responder no meu WhatsApp, vai responder na minha rede social, no meu e-mail? Exatamente. Ele vai fazer isso de forma automatizada. Porque uma das coisas, sabe, nós estamos vivendo um momento que as pessoas elas estão acostumadas com o imediatismo. Tudo tem que ser na hora delas. E quando a gente fala de cliente, gente, não adianta a gente falar, não, ele vai esperar. Ele vai pro próximo. Ele vai procurar uma outra empresa e ponto, né? Então, nesse sentido, nós, empresários, nós lideranças, nós temos que sempre estar olhando e vendo o que eu posso fazer para tornar mais ágil, mais eficiente e fazer que eu tenha maximizar a conversão. Então, hoje, essa plataforma, ela faz isso. Inclusive, ela tem menos de 1 ano de existência e nós chegamos na final do Startup Summit Brasil. Nós estávamos lá em Floripa, né? Até comentei contigo que eu não estaria numa data aí, que foi incrível, que foi um encontro de startups. Então, assim, é uma plataforma que realmente tem ajudado muitos gestores por conta disso, porque ele realmente elimina problemas comuns. É comum você chegar numa empresa, às vezes o colaborador utilizar o próprio WhatsApp para fazer atendimento. Nossa, isso, legalmente falando, gente, isso é uma bomba, né? Isso é um problema gigantesco. E a quantidade de pessoas que às vezes saem da empresa e levam os clientes junto. E esse prejuízo ninguém coloca na conta.
Sabe o que eu falo? Que existe tem assim os custos visíveis, os custos invisíveis, os empresários não têm, geralmente eles não colocam na Esses conta riscos, né? esse risco, ou às vezes o dinheiro que ele não conseguiu converter porque demorou no atendimento, como ele não viu, ele não coloca isso Na como estatística, não. né? Não, simplesmente ele não existiu. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, de visão turva faz com que às vezes a empresa esteja perdendo e nem esteja sentindo, entendeu? Mas eu falo, tem muito a explorar das empresas Nossa, então nesse vocês sentido. são uma parceria, assim, de soluciona problemas. Que mais? Que mais? Tô curiosa. Tá De curiosa? problemas. Eu sou empresário, vamos lá. Agora o GR Pro. Porque... Eu vou falar o GR Pro, ele tem 30 soluções integradas. Gente, é muita coisa. Então, eu vou falar das principais que hoje eu sei que gera, assim, um resultado estrondoso. Primeiro, CRM para a parte de expansão. Toda empresa, ela vende. Uhum. Eu ouvi uma frase que eu adoro ela, que é a seguinte: a única coisa que cresce organicamente é planta. Praga, né? Praga, Eu ia falar planta. Nem a planta, minha filha. Se você não tem a mão, nem a planta. A planta, velho. Porque o resto tem que ser intencional. É. E se o empresário, a liderança, ele não tem um CRM com uma cadência, uma pessoa olhando, entendendo, entrando em contato, não deixando... Às vezes eu chego para fazer, porque eu falo que lá na empresa, todas as pessoas que falam com o cliente são consultores, porque a gente precisa entender de negócios para falar com os C-levels que a gente fala. Excelente. Uhum. Então, eu falo, eles não têm. Eles têm um Excel, passa 15 dias sem falar com o lead e perde venda. E não sabe nem por quê. Então, ter uma cadência, ter intensidade. Então, CRM é uma das soluções que a gente tem e que gera um resultado, um impacto, assim, na primeira semana que coloca, já gera impacto. Uhum. E a nossa principal ferramenta dentro do GR Pro, que tem a ver com gestão com produtividade, é a nossa parte de gestão de tarefas, que é o mapeamento de todas as atividades que fazem parte da empresa. E essas atividades, após mapeada, a gente consegue fazer as agendas estratégicas das pessoas. Então, o seu colaborador, ele vai chegar na empresa, ele vai sentar e ele tem um Kanban de tudo que ele tem a fazer, que está em andamento e tudo que ele fez, e você acompanha em tempo real. Dentro do sistema. E aí, com POP, com tudo. Vocês têm uma fase, então, de diagnóstico, vocês vão até as empresas, vocês fazem isso online, né? Como é que funciona? Parceria, essa parte. É porque eu sempre falo isso. Eu tenho capital tecnológico. Capital intelectual, e a gente tem lá nosso time, que faz toda a parte de implantação, toda a parte realmente de evolução do cliente, que a gente cuida muito bem desse cliente. Mas, Fernanda, a gente não vai na empresa. Hoje a gente atende empresas do Brasil inteiro, a gente tem um monte de empresas no Nordeste, no Sul, a gente atende muita gente, tudo de forma remota. Então, se você for na empresa agora, você vai ver que é todo mundo em reunião, o dia inteiro falando com os gestores, com as lideranças das empresas. Então, assim, é tudo remoto. A gente faz um primeiro diagnóstico, entende se essa pessoa ela tem processos. Se ela tem processos mapeados, a gente ajuda ela a fazer todo esse mapeamento de processos. A gente cria para ela toda a parte de automação de atividades. Sabe aquela apagar-fogo da empresa? Que é tipo assim, cliente assinou o contrato. Fulano, você tem que lançar no financeiro. Ciclano, você já fez aquele negócio que tinha que fazer? Isso não existe com o GR Pro. Porque a partir do momento... Tá mapeado passo a passo. Mapeou. E aí vem uma coisa incrível, Fernanda. Uma empresa que ela quer mudar, ela quer se multiplicar, ou ela quer crescer, ela precisa mapear processos. Entendeu? Então, é uma das coisas que a gente mais faz lá na empresa análise de atividade, mapeamento de processo. Porque assim é mais fácil multiplicar. Saiu um colaborador, entrou um outro, gente, não está preso na mentalidade. E uma frase que eu gosto muito, Fernanda. Pessoas falam, a empresa escreve. Porque é muito comum. Às vezes você chega numa liderança e fala assim, o que você tem de insumo, documento? Não, nada. Então, se a sua colaborador sair, para tudo. Cadê? Onde que tá? Isso é propriedade da empresa. Eu falo que isso também é, quando a gente fala de governança, que tem a ver com valuation da corporação, isso é da empresa. Se a empresa não tem isso, o valuation já diminui, porque ela não tem governança, ela cria uma dependência de pessoas. Perfeito. E isso, quando a gente vai analisar valuation, ela impacta muito. Etienne, e assim, para quem está nos assistindo, um empreendedor que está no momento que quer aumentar a sua empresa, essa dica é tão valiosa, porque assim, sem os processos, sem os procedimentos, não tem como, né? Não tem como você pensar e ir para um outro patamar sem você fazer esse desenho, é desenhar mesmo, né? Quando a gente fala dessa caixinha, passar para essa caixinha, que passa para essa caixinha, porque as pessoas trocam. Esses dias eu estava comentando lá no clube, a gente está na diretoria lá, eu falo, pessoal, estamos aqui de passagem. Então, assim,
Nós queremos deixar tudo escrito para a próxima pessoa que vier tem dificuldade. E aí, quando você está falando em aumentar uma empresa, você precisa dessas regras. Ah, mas vai engessar. Vai engessar até certo ponto, mas isso vai te dar tanta velocidade e ganho depois para você poder escalar que você tem que organizar. É o básico do início, né? É o básico do E início. quanta gente não tem essa clareza. Isso é, assim, uma coisa que eu acredito muito, porque eu vejo isso acompanhando essas empresas, é depois que você faz esse mapeamento, que você tem clareza do que cada setor faz, qual que é a rotina de cada pessoa, quando a gente fala de aumento de produtividade, é justamente a gente dar clareza, né? É você utilizar aquele recurso humano de forma inteligente, Isso né? aí. Então, assim, quem dá o direcionamento do que o resultado que eu espero da minha empresa, a gente não pode transferir isso, essa responsabilidade para o nosso time. É a liderança que está ali, que sabe o que precisa ser entregue. Então, quanto mais clareza, mais resultado. E essa parte de mapeamento. Então, essa é uma das essa plataforma, ela é super importante. E além dela, a gente tem universidade corporativa, a gente tem toda uma parte orientada à assinatura de documentos eletrônicos. Então, a gente unifica a empresa inteirinha dentro desse software. É maravilhoso. Nossa, que incrível. E aí a empresa também não precisa ficar contratando vários outros, né? Vários outros fornecedores, tendo contato. O tempo que vai nisso, quando Muito. você tem muito. O tempo nem é da contratação. Sabe o que é, Ah, Fernanda? É o tempo de você conseguir fazer o processamento da informação quando você tem muitos softwares. Como é que você cria um BI com uma visão única se você tem lá fa- 7 softwares? É muito comum. Eu chego, a pessoa ela substitui 7 softwares por nós. Pronto. Ah, Para ela é muito mais fácil. E aí eu entro uma questão muito importante, principalmente no mercado que eu atuo, que é extremamente competitivo. A velocidade da decisão é o que torna mais ou menos competitivo um negócio ou não. O que faz eu uhum. dar. É uma competitividade que eu falo o seguinte: de tomar a decisão 3 dias depois e a pessoa ela ter uma Tarde perda realmente. demais. Então, é o seguinte, um software que unifica, que é o desejo de muitas pessoas, claro, não existe software perfeito. Uhum. Não existe, não vou falar assim. Que Não existe, não. vá Não é pegar porque de A a Z, negócios são né? específicos, Exato. necessidades são específicas, mas hoje a gente Mutáveis, consegue, né? mutáveis, hoje a gente consegue atender muito bem, sabe, muitos nichos de mercado. Até porque o software ele é modular. Então, por exemplo, eu tenho Ah, eu posso Tetris ali. o que você Isso não quiser. faz sentido para mim, isso eu puxo, isso eu Eu até, olha coloco. só, eu falei que eu atuo muito em redes de negócios, mas a gente está numa onda agora de uma informatização, ou vou falar de uma evolução no mercado imobiliário. Eu estou com muitas empresas no mercado imobiliário. O Hum, que eles querem? Eles querem algo bem específico. É CRM, porque eles têm uma tá. parte de venda extremamente Muito agressiva, agressiva. e a parte de assinatura de documentos. Pronto, é isso que eles gostam e precisam. Então, assim, como é um Hum, software que tem muitas soluções, eu te dou um arsenal que você pode escolher o que você precisa. E sabe o que é interessante? Porque eles gostam. Eles pegam aquilo que faz sentido agora e falam assim, nossa, Etienne, olha, eu vou precisar também da gestão de atendimento, porque é integrada, minhas plataformas todas se integram. E aí fica tudo ali que compiladinho, bonitinho. bacana. É E maravilhoso. a parte do design, por exemplo, nesse caso específico da imobiliária, na parte do site, do front, da foto das casas, essa parte vocês também atuam? A gente tem lá dentro da empresa um time que cuida dessa parte de front, da parte realmente de soluções digitais, que são essas partes de site. Até porque a Aham. Adapt Web, ela nasceu muito. Tem gente que conhece a Adapt Web até hoje, acho que a gente só faz site. Olha para você. Entendeu? Porque foi Mas muito forte por muitos anos. não, menina, e a gente precisa, às vezes a gente acha que porque a gente está dentro do negócio ou comunicando muito, né? A gente fala, gente, mas eu tô falando disso demais, né? Deve estar cansativo, né? Eu tô comunicando. Tem que falar, Tem né, que falar e Etienne? E repetir, repetir repetir, em todos os repetir. canais e em todos. Nossa, que bom que você está aqui, porque é um canal Com diferente certeza, também para as pessoas conhecerem. com A gente certeza. não, o óbvio, porque às vezes fica muito óbvio e a gente fala, nossa, eu devo estar repetitiva, né? Mas não, aí quando você vê, alguém não sabe Não ainda. sabe. Não, é muito comum, é muito comum. E assim, como é interessante, sabe o que que é, Fer? Porque a gente atende muitas empresas no Brasil inteiro. E como a gente está aqui, né, eu falo que a gente é tudo muito quietinho dentro desse contexto, mas assim, lá dentro é um barulho muito grande, porque a gente Aham. tem evento com esses gestores, a gente promove webinar, eu falo que a gente é criou-se ali uma comunidade mesmo, entendeu? Porque não é só sobre ter gestores, é sobre, eles olham para nós e entendem que é tudo de inovação e que o que vai fazer eles ter um impacto na velocidade do agora, que tem Virar de tem a ver com vocês, né? a nossa missão, virá da gente.
Entendeu? Então, hoje eles olham para nós e, de fato, hoje nós somos a referência no tudo que tem de mais atual dentro de rede de negócios. E quando eu falo rede de negócios, é muito legal porque é um modelo de negócios eu falo que ela tem uma especificidade. Uma rede, ela não nasce para ter uma unidade só. Então, uma rede, ela tem que nascer, ela tem que se organizar, porque ela tem que se multiplicar e crescer. Eu falo que muitas lideranças, inclusive que já estão aqui às vezes, né? Criam seus negócios e, às vezes, pelo dia a dia, fica ali, né? Não pensa estrategicamente e tudo mais. E quando chega até nós conseguimos ajudar muito, porque a gente está acostumado com negócios que têm escala. Então, vem um negócio que às vezes nem tem escala. Mas você identifica ali o assim, ó, se você potencial. fizer isso, a gente vai fazer isso. Então, a gente está ali para fazer tudo isso acontecer. Que maravilha. E Maravilhoso. vocês receberam um aporte financeiro. Sim. Quando vocês eram a AdaptWeb, quando foi isso e como foi? Bom, a gente estava ali, né? Vivendo a nossa vida. Tô ali, vivendo minha vida. Foi muito interessante, primeiro, tá? Que a gente começou... Quando que a gente começou a perceber que estava fazendo um movimento... Porque eu falo assim, a gente aqui... Eu não sou mineira, mas depois de tanto tempo eu já sou mineira, viu? Lógico. E a gente faz o nosso trabalho muito certo e muito comprometido e muito focado. Então, às vezes, até por essa quantidade de foco que a gente tem, a gente deixa de olhar o entorno. Isso é um perigo, tá? É um perigo. A gente tem que estar olhando o entorno, a gente tem que estar vendo o que tem um movimento de mercado. A gente, primeiro, começamos a receber muito contato de consultores do Brasil inteiro querendo representar a plataforma, porque ela era uma plataforma que já estava sendo, eu falo, né, conversa de corredor, todo mundo falando, olha, eficiência operacional, isso que acontece e tal. E aí eu falei, gente, isso aqui é uma sinalização. Consultores empresariais, administrativos, que são contratados para organizar, para poder fazer processos. Perfeito. Porque geralmente eles deixam um chumaço de papel, né? Não, assim, dá o dever de casa, né? A pessoa tem que fazer, porque se a pessoa não fizer, não vai ser ele que vai fazer. Exato. Então, é interessante eles entenderem quem são as pessoas para eles indicarem, exato, né? Entendi. Exato. Tá. E aí, depois a gente foi procurado por um fundo de investimento de startup. E, assim... Eu falei, gente, que estranho, né? E assim, porque não é comum, a gente não estava esperando e eu também não estava buscando, né? E assim, um dos empresários que já conhecia a gente, né, que tem um fundo de investimento, e ele conhece o trabalho sério, tal, que nós fazemos, ele falou assim, olha, eu queria muito investir em vocês. Eu falei assim, olha, eu acho que eu não estou nesse momento, não. Porque acho que a gente tem essa questão de se olhar e às vezes nem ver tudo aquilo que você faz, né? Se você for falar, às vezes você até percebe, mas no dia a dia você nem percebe. Você tá ali eu falo que tá no flow do fluxo mesmo e a coisa tá acontecendo. E aí a gente ficou mais ou menos conversando 1 ano. Depois que a gente conversou 1 ano, né, identificamos todas as soluções e tudo mais. É um fundo de investimento que já fez M&A, então tinha, né, toda uma expertise. E aí eu comecei a enxergar, falei, gente, o que a gente tem aqui em mãos é algo extremamente grandioso, né? E aí foi depois de 1 ano que a gente passou por um processo de due diligence, que é realmente uma coisa que mexe muito com a empresa inteira e que a gente conseguiu, assim, né, formatar um modelo legal. E ele chegou justamente no momento, Fernanda, que eu acho que para nos ajudar a construir esse grande modelo de negócio, porque sair de AdaptWeb, aquela empresa que surgiu lá em 2007, e se tornar a WTech, uma hold que tem, né, diversas startups dentro do seu guarda-chuva, verticalizando o negócio, verticalizando as equipes, criando uma comunicação robusta, né, para poder ser visto no mercado de uma forma diferente. Então, eu acho que assim, veio ajudando a gente nesse processo de mudança que a gente está aí mais ou menos acho que está fazendo uns 7 meses já. E obriga a estruturação, obriga a documentação, obriga, né? Então, para você conseguir passar por todas as fases disso... Nossa, Fernanda... Olhinho até não, vira. eu vou falar o seguinte... Não, e aí coincidiu que o GR Pro é uma plataforma, conforme você ouviu aí na história lá do começo, agora eu vou falar um pouco de tecnologia, a gente veio desenvolvendo uma plataforma. Então, imagina como uma casa que toda hora alguém pede para pôr alguma coisa. Ele virou um puxadinho, normal, porque o cliente não para de pedir. E a frase que eu tenho lá na empresa é o seguinte, gente, quem tem limite é município. Porque o cliente... O cliente tem limite, não. E quando você fala tecnologia, né? Não, que a gente pode fazer isso? Pode, etc. E assim, o que aconteceu? Há 1 ano e meio atrás, eu tomei uma decisão extremamente ousada,
eu falei o seguinte, não dá mais para fazer puxadinho, a gente não tinha estrutura de arquitetura de software para suportar o que estava vindo de tecnologia para frente. Uhum. O que eu fiz, Fernanda? Eu falei o seguinte, ó, coloquei uma equipe para cuidar do GR Pro, o farmer, que a gente fala que é o cuidado do software, porque não para. O software nunca fica pronto. Fala, vou pedir para uma Acabou. empresa de tecnologia fazer o software e vocês me entreguem e tá pronto. Esquece, isso não existe, não é assim que faz startup, sabe? E aí a gente começou a construir o novo GR Pro, que é o GR Pro Axon, que é uma nova versão que vai ser lançada agora, dia 30 de novembro. Então, junto com tudo isso, a gente teve que triplicar o nosso time de engenharia para poder conseguir refazer um software inteiro com 30 soluções. Não é um software de CRM, Fernando, que você não entenda. É um software que tem CRM, assinatura eletrônica, que tem gestão de OKR, que é uma coisa super importante. De indicadores. Que é a parte de indicadores, que é monitoramento de indicadores para lideranças, é fantástico. É nosso quadro, nossa tela, É a né? tela, é a dashboard ali. Então, a parte de indicadores. Então, assim, um software gigantesco. Então, assim, faz 1 ano e meio. Então, junto com due diligência, a gente reescrevendo o código, lançando o IS, que é a plataforma nova, e todo esse movimento, e crescendo equipe, que aí entra a parte de liderança, e equipe, né? Nossa geração Z maravilhosa. Quero falar disso. Não, e contrata pessoas, e a gente estava realmente, e precisei repensar a nossa forma de contratar, porque todos os gestores e lideranças que eu converso, qual que é a dor? Contratação. Porque a empresa ela é feita do quê? Pessoas. E assim, a velocidade, é outra coisa que eu falo muito com nossos gestores. A sua empresa, ela sempre vai crescer no ritmo do mais lento, ou do seu time, ou a pessoa que gera menos resultado. É o mais lento, você joga pra baixo. É assim que funciona. Então, eu falei, nossa, preciso crescer a equipe, mas eu tenho que trazer talentos. Como que eu vou fazer isso? Não estava conseguindo. Fiquei, acho que uns 6 meses tentando, até que a gente descobriu uma forma de realmente, sabe? De como criar uma maneira dos talentos desejarem estar fazendo parte do nosso projeto. O que vocês fizeram? Trabalharam na atratividade? Sim. Que nós entendemos, Fernanda, foi muito interessante, que eu falo que tudo é aprendizado. E é legal ali, porque eu falo que é um ritmo tão alucinado, porque a startup, por natureza, ela é um modelo de negócio que tem que testar muita hipótese e rápido. Então, assim, vamos testar esse negócio? 2 dias depois, já não deu certo, vamos para outra coisa. Não tem esse negócio de ficar lamentação não existe, não para no problema, não existe problema. Pronto para testar. E não existe problema, porque o problema, na verdade, ele é o caminho. Isso. É o caminho. Não deu certo, não deu certo. Vamos pro próximo, etc. E o que nós entendemos? Assim como o comercial tem um funil, que você faz a atração, que você qualifica, etc. Nós entendemos que o RH, né, que a gente tem, né, nosso time lá, o que cuida de toda a parte de RH, também tem que ter um funil. Como que eu vou fazer a atração? E aí entra a parte de marketing. Então, o marketing que antes cuidava só do endomarketing, que cuidava das marcas, passou a ter um papel fundamental para poder mostrar como é cool, entendeu? Legal, né? Uma empresa de tecnologia e startups. E são 3, 4 startups que hoje tá ali realmente com equipe já organizada. E olha, um feedback, assim, acompanhando as redes, deu para ver essa mudança como água cristalina, assim. Como tudo agora está sendo mostrado, como os eventos internos são colocados, né? Todos os momentos ali de confraternização, vai além da marca, mostra a energia mesmo, a cultura de lá. Acho que deu para quem está de fora consegue perceber. E já existia, sabe, Fer? Só que não era mostrado. Porque já existia, porque a nossa cultura sempre foi muito forte, sabe? Essa cultura de estar junto, de aprender, e de organizar, e de realinhar. Então, assim... Aquela frasinha, né, amiga? Não adianta ser, tem que parecer ser. Exatamente. Eu falo que não é o melhor que vence, é quem aparece mais que vence também. Que coisa, mas aí a gente conseguiu... Não, muito, muito. Eu falo e você, desse time, quantos % é remoto? Você tem... Eu não tenho time remoto, não. Eu só tenho uma pessoa que começou conosco, precisou mudar para São Paulo e continuou conosco. E por quê, Jenny? Olha, eu vou falar assim, eu gosto muito da cultura fortalecida. E essa cultura, ela para mim, ela é como se fosse ela é o óleo da engrenagem, a cultura. É a maneira com que a gente entrega. Porque empresa de software tem internacional, tem muitas. Agora, a maneira com que eu entrego isso é completamente nosso. É o nosso jeito, é particular. E isso é devido à cultura, à nossa forma de fazer. E assim, não adianta a gente contestar. Remoto é muito necessário em algumas situações. Modelo de negócio como o nosso é muito comum, né? Estar remoto, embora muitas empresas estão
voltando, né? Entendendo que a Sim, cultura é o aham, estar junto. aham. Então, e outra coisa que eu gosto muito de falar é quando você está entre pessoas, o seu aprendizado ele é muito grande. E como naturalmente nós estamos numa cidade, tá? Que as pessoas, que a gente não tem um profissional formado, estar junto ali também passa a ser importante para poder esse Vira uma aprendizado acontecer. escola. É uma escola. Eu falo que em um mês uma pessoa que entra, e que a gente entende que tem perfil para CX, ele se torna um CX formado. Um SDR, que hoje não existe SDR. CX, para quem não está acostumado, é Customer Experience, que é quem Isso. vai cuidar ali da experiência Isso do cliente, né? Como um todo. Exato. E o SDR, que é o desenvolvedor de venda, o closer, né? A maneira que a gente faz um inside sale, que é a venda interna, que é todo o Quem dá o processo interno. suporte, né? De informações, ferramentas, quem prospecta, né? Para o vendedor poder Então, assim, ir é lá uma e- formação. Então, todo mundo que tá ali, eu falo, olha, você entra, você vai sair formado com alguma coisa. A W School. Aí, ó, a W School, W gente, School. em breve, tá? Vai ter a W Vai School estar mais com uma startup. muita, mais uma startup, Fernanda. Você Você topa? vê? Você Você fundadora, topa? cofundadora da Adorei. startup A W School. Olha, tá todo mundo de prova, viu? Gente, ó, Já como é que eu coloca. corto? Corta o projeto, né? E tem aí, a gente vai estar itinerante no ano que vem para algumas lideranças do Brasil. Fernanda, eu acho que a gente tem muita coisa Como legal. assim? Conte-me, Nós estamos com um conte-me. projeto novíssimo. Pode contar? Eu acho que pode contar. Vou Não contar. sei, Eduarda. Eduarda, Olha que lá, tá ela aqui, tá pode rindo. contar. Eduarda, pode contar. Liberou. Nós vamos lançar um livro agora, em novembro, que é Associações do Futuro. Como eu trabalho muito com redes, né? São redes corporativas e redes associativistas de entidade, sabe? Como, por exemplo, a associação que você faz parte é uma rede, né? Isso. Porque são várias pessoas junto dentro de uma associação. Nós estamos fazendo esse livro, né? Tem alguns parceiros, inclusive acho que já tiveram aqui Valmir, que vai estar fazendo junto comigo, já fez o lançamento agora em novembro. E é um projeto muito interessante, porque ele traz alguns contrapontos de um modelo de rede de negócios ou um modelo associativista de corporativa, que é muito focado em gerar resultado, onde os empresários e todas as lideranças ali têm um olhar muito que resultado que vai ser gerado, né? Uhum. E o associativismo. Então, assim, tem um projeto muito interessante chegando aí para o ano que vem, Associação do Futuro. Você vai ouvir falar demais. Bacana, eu quero estar junto. Vai me mandando aí. Vou te mandando, tem Tá, que tudo a ver contigo. Não, conta com a gente. E, Tiene, voltando um pouco, falando sobre essa questão geracional, né? E que nós estamos numa cidade pequena, a gente tem já os desafios, né, das fronteiras mesmo, quando a gente pensa em presencialidade, né? São escolhas, né? São escolhas, porque é um lado de uma cultura, mas também que você não acessa outros profissionais. Exato. Então, são escolhas, né? E aí a gente tem uma questão que é esse desenvolvimento e esse engajamento dessa turma geracional para que você, às vezes, desenvolva novas lideranças. Eu acho que eu não vou na linha de liderança ainda, não. Vou na parte do inicial, analista, como engajar, como você falou da prospecção. Ela até respirou fundo, gente, bebeu água. Agora começa. Porque, ó, você falou metodologia de prospecção. Então, vamos lá. Estou com dificuldade. Então, eu preciso me tornar mais atrativo. Sim. Então, pensei num plano, desenvolvi, apliquei e está funcionando. Então, já, primeira parte, pega a dica aí e faz essa primeira prospecção. Então, se tornar atrativo, né, para atrair talentos, não é qualquer pessoa. Exatamente. Eu quero as melhores. Qualquer. Então, você quero as melhores. precisa que eles te queiram, né? Exato. Então, é sedução. Exato. É um jogo. Deixa eu seduzir. Então, eu tenho meus benefícios, né? Olha aqui como o meu ambiente, a gente ensina, olha como somos cool, você tem isso aqui de benefício e tal. Como permanecer? Aí que vem o desafio, que eu falo que nós estamos aprendendo, tá? Mas eu vou contar o que nós temos feito que tem dado muito certo. Eu falo que nós estamos, não é nem questão da geração, mas eu acho que até o próprio contexto do momento, as pessoas têm acesso a muita informação. Isso. E assim, a gente tem chamado até esses colaboradores, muito colaboradores que a gente chama de jumpers, que eles vão pulando, né, de oportunidade a oportunidade, e não se apegam a nada. Então, às vezes, quando você encontra um talento, né, ou se a sua empresa, né, porque às vezes o empresário ou a liderança, ela tem essa questão. Ela traz alguém para a empresa,
E acho que essa pessoa é a pessoa que é responsável por fazer o negócio, sabe, decolar, sabe? Na verdade, o papel do gestor é direcionar, Uhum. né? E eu falo que é cortar o mato alto e fazer com que aquela liderança, ela de fato execute da melhor maneira. Então, é papel meu dar ferramenta, dar treinamento, ter uma cultura orientada sempre ao aprendizado. O que nós fizemos lá, Fernanda? Um projeto maravilhoso o que chama Level Up, tá? Que a gente vai fazer, inclusive, o lançamento junto aos colaboradores amanhã. Mas ele funciona assim. É muito comum as empresas, elas terem, ou então, na entrevista, a pessoa pergunta, né, mas tem plano de carreira? O que é plano de carreira, gente? Ah, tem plano de carreira, mas como que é? Como que funciona? O que é? Eu sempre achei muito abstrato essa ideia de falar de plano de carreira. E como eu sou muito metódica, eu sou muito visual, e eu gosto de visualizar, e eu gosto da informação muito clara e transparente, a gente transformou isso num projeto. Então, o nosso projeto, ele é um projeto que baseia-se, né, na ideia da atmosfera, onde a pessoa, quando ela entra, ela tem consciência que ela está no nível 0, ela está ali, ó, está aqui, né, nesse nível, mas que ela já é orientada através até já tem um planejamento de agendas de one-on-one, que a gente orienta ela, ó, o seu próximo nível é essa faixa, que a gente trabalha lá com faixa, que é a faixa branca, a faixa azul claro, a faixa azul royal, a azul escura, podendo se tornar um sócio da empresa, né, naturalmente. Olha. Então, nós temos tudo isso. Porque eu não quero ter um talento, eu quero ter sócios. Só que não é qualquer pessoa que entra numa empresa, sabe, que tem o comportamento para tal. Mas eu quero mostrar para todo mundo que aqui é possível você se tornar um sócio. Entendeu? Através, né, de Vesting Cliff, essas coisas mais orientadas. Eu falo que o universo de tecnologia, de startup, é muito comum, o Vesting Cliff. Então, a gente criou esse projeto de faixas que a pessoa vai evoluindo, de acordo com o tempo e das competências. Mas, às vezes, o que não é tão claro que o RH não trabalha? É justamente eu falar o seguinte, olha, Fernanda, você está aqui, você é faixa azul. Para você se tornar faixa azul escuro, você precisa disso, disso, disso. Você pode fazer esse curso, esse curso, esse curso. E esse soft skill aqui, a gente vai ter que fazer o acompanhamento. E aí, é claro, tem o one-on-one para fazer o acompanhamento e fazer com que essa pessoa evolua. Mas ela tem que enxergar onde ela quer chegar. Se ela não enxerga, e se ninguém orienta, e se ela não sabe, às vezes ela tá ali, sabe, e perde o engajamento, sabe? A vontade. Porque todo dia é a mesma coisa, eu não sei para onde eu tô indo. Então, você tem que transformar aquele momento, fala assim, que aquela jornada dentro da empresa, em um game. Olha, eu tô aqui, mas eu quero estar lá. A gente fala tanto de gamificação, por que não, né? Gamificar esse planejamento aí. A jornada. Você sabe que você pode se tornar o sócio, mas como é que faz? Aí tá tudo claro, ó, é aqui, você está nesse ponto, você vai chegar assim. Então, o nosso plano de voo lá, ele acontece, as revisões são de 9 em 9 meses, só que durante esse período, de forma trimestral, tem os one-on-one, onde a RH, né, que é a Karen, maravilhosa, vai fazendo todo esse acompanhamento do PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do colaborador. E ele tem acesso a isso, ele vê isso. Então, ele sabe que, olha, eu estou aqui, mas só depende de mim evoluir. Isso não é tão comum dentro das organizações, essa clareza, olha, eu tô aqui, eu tenho que chegar aqui. Fica se esperando sempre algo, eu não sei, é muito abstrato. É uma ótima, porque fica bem tangível, de uma maneira fácil, não fica aquela coisa burocrática no papel, lá dentro da planilhinha, né? Então, colocar essa analogia da atmosfera, das camadas. E sabe que jeito que a gente está fazendo? Vocês vão ver, acompanha nas redes sociais, viu? Eduarda que está aqui na comunicação. Sabe, a gente está fazendo de uma forma muito visual. Nós vamos ter os tirantes da empresa na cor da faixa que a pessoa está. É uma faixa de fato. Tá. E esse tirante, por exemplo, se você é um azul claro, ele vai ter a aeronavezinha, que é o símbolo da marca, porque tudo lá a gente trabalha com identidade visual, né? Do próximo nível seu. Então, você está aqui, você sabe, você tem gente com tirantes diferentes, ou seja, você sabe que tem outras pessoas que estão em outra escala, mas no seu próprio você sabe, eu estou aqui, mas está aqui, ó, onde que eu quero alcançar, é onde que eu vou, entendeu? Então, assim, é uma clareza, é todo dia, eu chego, eu tô com meu tirante, mas eu sei, ó, eu tenho um próximo nível a conseguir, só depende de mim, de fato, entendeu? Então, assim, é uma forma de engajar, porque eu falo, esses jovens, que a empresa, assim, a gente até agora, nas últimas contratações, a gente deu uma subida na média faixa etária. Porque antes era assim, era uma coisa de faixa etária de 21 anos. Muito. Porque era muito jovem, 18, tinha gente de 17 anos, né? E eu falo que eu nem contava a minha idade para não, sabe? Que senão joga
Enfim, eu que dava uma equilibrada, A Fernanda. média, eu levava a média lá pra cima. Tu dava uma equilibrada, né? Mas assim, esses jovens, eu falo que na verdade todos nós gostamos dessa movimentação, de saber o que eu posso fazer. E se não tiver claro, eu desengajo, ó, eu acho que não tá legal, entendeu? Então, engajar tem que partir de projetos assim, coisas claras e visíveis para que e a comunicação, eu falo que cultura é comunicação. Então, eu falo que literalmente tem que estar nas paredes, assim, né? O óbvio tem que ser dito o tempo inteiro E mesmo. repetido, e tem que ter alinhamento, e alinha com a liderança, alinha com o coordenador, que alinha e que monitora. Eu falo que, assim, é essa adrenalina. E criando projetos e repensando a melhor maneira de comunicar, porque não é só sobre comunicar, né? Então, é isso. Eu falo que liderar eu tenho aprendido. Eu acho que eu estou numa constante formação. Amém. E olha como isso é. A vida, assim, para a gente continuar em movimento, é aprendizado, né, Tiene? E com essa geração, com essa experiência desses funcionários mais jovens, o que você tira de aprendizado deles? O que é que a gente não tem mais e que eles trazem para a empresa? Eles já vêm digital. Então, assim, tudo que eles olham, eu falo assim, a inovação está dentro deles, né? Então, é natural deles você fazer alguma pergunta e eles já terem visto algo ou unir. Falo que a inovação, na verdade, é um monte de ideia junto, sem muito filtro, que depois a gente olha e fala, nossa, isso daqui dá um negócio legal, né? Então, eles já têm muito naturalmente isso, viu? Muito naturalmente. Que bonito, né? Porque, assim, identificar os desafios, a gente identifica e, às vezes, é a resistência da mudança, né? Mas o mundo precisa desses saltos geracionais e quando a gente olha essas características, às vezes a gente não entende no primeiro momento. E a gente tem que ter esse olhar curioso e do aprendizado para entender o que está chegando ali, né? Como que eu vou incorporar aquela novidade no meu dia a dia? Como que eu vou trazer isso para o corporativo? Talvez. Com certeza. E é isso que você falou, não é só comunicar, mas é se fazer entender, é ver se a ideia passou, né? Pedir para repetir. Eu sempre tenho às vezes eu falo, por exemplo, estou numa comunicação, então vamos lá. A tarefa é pegar a sacola da Tão Doce e colocar aqui. Qual é a tarefa? Porque a comunicação não é sobre o que eu falei, mas sim o que o outro entendeu, né? Tem que certificar. É muito bom. E a cada dia a gente vai entendendo o poder do como, né? E sabe a hora que eu descubro muito esse potencial dessa geração? E às vezes eu deixo muito isso como dica para toda liderança. É ouvir os liderados. Porque às vezes é muito comum, às vezes a gente que está no papel de liderança querer assumir todos os papéis e conduzir tudo com 100% sendo meu. Lá nós temos muita prática de brainstorm e é um momento que eles adoram. Então, a gente propõe um desafio e fala, como é que você resolveria isso? Um dos resultados mais interessantes de brainstorm que nós tivemos, Fernanda, foi o processo de onboard de colaborador. Por quê? Como a gente estava num momento de crescimento, eu falei, gente, sabe que quando a gente entra numa empresa, a gente fica desconfortável. E eu propus um brainstorm para falar o seguinte, o que você faria para que esse onboard fosse um onboard inesquecível para você? Pense em tudo que você passou, tal, porque às vezes a gente como liderança, a gente quer fazer o melhor, mas às vezes no meio não dá conta. E criaram um processo de onboard que hoje todo mundo que entra na empresa tem um tratamento assim, sabe? E não foi produzido por mim ou por ninguém que estava na liderança. Foi eles mesmos que propuseram todas essas soluções. Então, sobre, você falou, né, o que vem deles? Eu acho que em todos os nossos liderados. Mas a gente tem que ter ali uma cultura, e isso é uma humildade da liderança de ouvir. Falou tudo. Ouvir. A gente, às vezes, essas lideranças, elas querem ser ali, sabe? Esse posto de poder. Eu sei isso, tudo. Gente. É verdade. Não é isso. Então, foi muito bacana. E eles vêm com isso. E eles querem... eu falo, e essa geração tem isso também, tá? Sobre engajamento. Eles não querem fazer algo sem saber o porquê. Eles querem pertencer e participar de uma evolução. Então, por exemplo, quando eu conto a história do que nós estamos fazendo e o que está planejado para acontecer em 2 anos, eles falam, nossa, eu quero participar disso. Então, engajar é sobre todo mundo visualizar o que você está visualizando, né? Não ficar só com você. Então, entra novamente o quê? Comunicação. Então, nós temos um evento que é o WDay, que acontece toda primeira segunda-feira do mês, que a nossa equipe de comunicação, que está aqui conosco, prepara com muito carinho.
E é justamente o momento que a gente faz um overview. Tudo que aconteceu, tudo que vai Próximos acontecer, o que passos. nós estamos preparando, olha, o que você... E a gente vai fazendo essa comunicação. E isso torna todo mundo parte de um projetão. E não eu chego aqui, eu tenho que sentar e fazer algo, eu sou um executor. Ninguém quer ser executor mais, a gente quer protagonizar. Então, os nossos liderados, eles querem protagonizar. E qual que é o espaço? De que maneira que eu, como liderança, posso fazer cada pessoa brilhar? É assim que a gente tem que pensar. Hoje eu penso muito assim, com os projetos, com a maneira com que a gente conduz, ou então a gente pede para eles trazerem os projetos prontos, traz isso. Eu adoro ideia. Adoro ideia. Então, é muito gostoso. E traz uma Nossa, riqueza diferente, né? muito. Etienne, mas como que a cabeça empreendedora de uma empreendedora consegue fazer essa virada de chave, de descentralizar, de dar espaço? Porque é muito complexo. Como que você fez isso acontecer? Olha, Fer, eu acho que eu já fui centralizadora muito no sentido, acho que até no meu... Eu era um pouco perfeccionista, então eu queria que as coisas ficassem perfeitas. Eu queria que a implantação de um Só software... eu faço perfeito. Só Só eu. eu. Essa A planilha. implantação... eu tenho que mexer em tudo e tal. Mas agora, sabe como é que eu me enxergo? Porque quando eu falava assim, nossa, só eu faço, e eu repetia essa frase pra mim, nossa, parece que ninguém sabe fazer igual eu faço. Nossa, não é possível, ninguém faz. Sabe aquela coisa? Quando eu ficava repetindo essa verdade para Esse mim, mantra. né? Isso dificultava eu a olhar o meu papel de fato. O meu papel lá, sabe o que eu sou? Uma educadora. Então, tudo bem as pessoas não saberem fazer da mesma maneira que eu. Mas eu estou ali justamente para quê? Conduzir para que ela faça de um jeito mais alinhado, melhor, mas com a essência dela. Então, isso eu tive que aprender. Eu fiz muito curso. Todo ano eu escolho um tema de gestão, eu escolho um tema Está para aí. evoluir. Tem que Aham. ter. Eu falo o seguinte, a gente não sabe de tudo. Então, todo ano eu escolho uma temática. Temática de vendas. Eu faço um monte de imersão, Que temática de legal. Qual que é gestão. desse ano? A desse ano foi gestão. Fiz gestão, Que né? ba- Participei ali de umas imersões bem violentas de gestão e growth, que é parte, principalmente Do por causa do crescimento. momento, né? Então, foi gestão e growth e essa parte toda de network. Então, assim, todo ano eu escolho uma temática para evoluir. Porque, como liderança, a gente tem que olhar o quê, Fernanda? Tudo. Aí você tem que olhar pessoa, como que você lidar com pessoas, aí você tem que treinar essa sua habilidade, né? Você tem que entender gestão, indicadores, crescimento, alavancas de crescimento, que é o que eu mais ouvi esse ano, alavanca de crescimento, como fazer alavanca de crescimento, growth, entendeu? Quais são os indicadores, né? E toda a parte realmente de tecnologia, de mercado. Agora comecei a analisar tudo de startup, M&A. Então, assim, é muita informação. Agora, o que a gente tem que fazer? Escolher um tema, aprofundar para você servir melhor. Então, Porque assim, o tempo vai passar de qualquer de forma. qualquer forma. Perfeito. E a frase que eu gosto, sabe qual Qual que é, é? Fernanda? Eu sou das frases de livros, tá? Até agora eu não Gosto. falei nenhum livro. Mas já Depois a gente começa coloca no rodapé do programa. Lá vocês olham lá nos comentários, ela vai mandar para mim todos os livros. Põe lá. todos os livros. Mas eu não sei qual que é o pensador, depois vocês me ajudam aí. Mas a gente começa a morrer quando para de aprender. Então, acabou. Você tem que aprender a todo momento. Você tem que estar desejando, afoito nesse aprendizado. E eu ouço muito podcast, muito podcast. Eu falo hoje os meus liderados lá, todo mundo do time, dentro do playbook de treinamento, tem vários podcasts. Você já faz a indicação. A indicação, porque Isso eu aí. preciso que eles estejam dentro de um contexto de liderança. E não Porque se adianta. eles são nessa linha de consultores, eles Sim. têm que estar no mesmo, né, Não tem papo ali, na como. mesma Eu abri atmosfera. a câmera para falar com esse level de expansão de uma franqueadora, se eu não sei qual que é a responsabilidade, como é que essa pessoa pensa. Nós estamos no Os momento... termos, jargões, Por exatamente. exemplo, até eu falo, a sazonalidade. Tem sazonalidade na área de serviço e tecnologia? Tecnicamente não, mas na área de gestão tem. Olha só, nós estamos no momento que todos os nossos gestores agora, o assunto é planejamento estratégico 2025. Exato. Nós estamos Forecast, em setembro. é. O pessoal já está pensando em 2025. E nós, ontem, preparamos e-book, já estamos fazendo aqui né, vamos fazer um webinar, tudo preparando o que nós temos visto esses gestores fazendo para ajudá-los também. Como é que a plataforma faz essa parte do planejamento sair do papel? Tudo isso a gente vai fazer. Muito bom. Então, é você trazer as pessoas. Eu falo que você tem que ter pessoas melhores que você. E você só tem que alinhar ali os objetivos e comunicar. Mas quando você tem pessoas brilhantes e consegue atrair essas pessoas... Eu tenho um gestor meu que falava, Etienne, você tem que parar de atrapalhar teus colaboradores. Deixa esse pessoal fazer. Fecha o olho, sabe? Sai um pouco da operação. Às vezes a gente não sai, a gente não deixa as pessoas brilhar.
Mas aí é ego, tá? Se a pessoa, a liderança, ela não tem... Eu não tenho ego, nunca tive ego, assim, não, de querer, de aparecer e tudo mais. Sempre fiquei muito no backstage, muito ali, sabe? Mas hoje é diferente, né? Hoje Você eu preciso. representa. Então, mas demorou um pouco para me desejar, entender. Se colocar, né? E é necessário. Necessário, até pelo Precisa papel que eu tô. representar. Exatamente. E lá vocês têm cultura do cafezinho? A turma toma um cafezinho, Sim, para certo. pra tomar. Café, numa empresa de tecnologia, é café. Injetado na veia. Injetado na veia. Você não tem noção. É muito cafezinho lá. Viu? É o cafezinho o dia inteiro. Então vamos tomar um também aqui? Vamos, então vamos bora. sim. A gente vai pegar um cafezinho e já volta. Já pegamos nosso cafezinho oferecido pela Tão Doce. Você já conhece a Tão Doce? Maravilhosa. Nossa, a gente tem alguns eventos internos. É Tão Doce que tá lá conosco, Tá viu? brincando? Verdade. Ó, meninas. Nossa, gente. Pra quem segue as nossas redes sociais, viu? Por exemplo, Dia dos Pais, eles adoram, eles aguardam realmente a gente. Os kits Tão Doce estão lá. Ai, a Natasha, a Gi, elas são muito parceiras. Gente, como eu gosto das coisas de lá. Nossa Senhora. Faz com amor, né? Faz. Aí dá pra sentir. Você vê? Olha se isso. não é amor. Gente, eu achei impacto. Olha que beleza. Olha que lindo. É amor. Aqui, falando em momento de cafezinho, nessa sua trajetória, né? Viagens e muita coisa aconteceu. Alguma coisa assim já deu errado? De que você fala, meu Deus. Tem que contar. Fê, eu tenho que te contar, né? Aquela fofoca, me conta. Tipo, momento fofoca? Não, ou que B.O. Me conta. Vou te contar momento fofoca. Depois eu vou pegar uma colherzinha aqui. Você sabe que eu vou contar assim, eu vou... Se não quiser contar o Santos, não vou contar. Entendeu? Você conta só o ocorrido. O ocorrido. Foi uma situação meio constrangedora, mas vou contar porque é o seguinte, às vezes quem olha, acha que tudo é perfeito e tudo acontece de forma maravilhosa. Esses perrengues que a gente passa. Quem vê, né? Ninguém posta, né? Ninguém posta perrengue. E assim, não é pouco. Não, eu tenho muitos perrengues. Eu acho que agora, quando você falou a palavra perrengue, veio diferente. Aí foi... Sou um pouco diferente. Quando você falou assim, uma situação constrangedora, ficou muito... Então, nós somos finas, entendeu? Mas debaixo dos pontos, você fala assim, perrengue. Teve muito perrengue. É muito interessante, porque como a gente é uma empresa de Minas, e de tecnologia de Minas, e assim, a maioria das empresas de tecnologia, elas estão no Sul, em São Paulo, grandes centros, a gente é de Minas. É muito legal que nossos clientes conectam muito assim, é de Minas, manda cachaça, manda doce de leite, tal. E a gente promete pra todo mundo, tá? Claro. Não, porque quando eu te encontrava, eu tenho que levar doce de leite, tal. E teve um dia que eu fui pra uma convenção em São Paulo, que ia estar, assim, a maioria dos meus clientes lá, eu falei... Agora é a hora de eu pagar a promessa, né? Porque eu sou daquela também, Fernanda, você não precisa nem escrever o que eu prometo. Sabe, eu sou daquelas, das antigas, tá? Fui ali, né, na Majestic, que é maravilhosa, né? Majestic, queremos você aqui. Queremos você aqui, Majestic. Raquel, esse é teu lugar. Aí eu fui... Enchi o carro de doce de leite. As latas, né? Lata, pequenininho. Aí eu tenho um cliente do Nordeste, do Sul, e tava tudo lá em São Paulo. Eu falei assim, enchi o carro de doce de leite, kits e mais kits de doce de leite. Eu falei assim, eu vou levar, porque é o momento de poder, né, falar com eles e tudo mais. E assim, entrar nesse evento... não era uma coisa tão fácil, mas eu conseguia uma articulação, porque você sabe que é um pouco política, às vezes, alguns eventos, você tem que politizar um pouco. Não é aberto, não é venda. Network, não é venda, é uma coisa um pouco mais restrita. E eu consegui, chegou e-mail de credencial para mim, pro Junivan, meu marido e sócio. E aí eu falei, nossa, legal, vou encontrar com todos os clientes. Vai ser um momento incrível, porque tem gente que eu não conheço pessoalmente. A maioria dos meus clientes eu não conheço pessoalmente. Eu só conheço nesses momentos. E aí, esses momentos é muito legal. E assim, é bom quando a gente conta, nossa, eu achei que você era mais alto, achei que você era mais baixo. É uma coisa tão gostosa, porque a gente já se conhece e não conhece. É até uma coisa estranha. Eu enchi o carro de doce de leite, Fernanda, e fui para São Paulo. E assim, tinha 2 dias de evento. Um dia à noite e um dia de dia. E eu fui no dia de dia porque eu falei assim, eu vou focada em fazer esse relacionamento network. Isso. Nada de balada, nada de nada. Vou só focada nisso. E eu falei, bom, tá tudo certo. Eu fui viajar, fomos com esse tanto de doce de leite, levando Minas dentro do carro, né, velho? Nossa, é que vocês não estão... Eu já tô imaginando a cena do porta-mala com aquele tanto de doce de leite, sabe? E a promessa, e os nossos colaboradores e todo mundo esperando, sabe? Eu tirei foto, mandei pros nossos clientes e tal. Cheguei lá, Fernanda, com tudo certo, tudo organizado, né? Cheguei no local do evento, fui fazer o credenciamento.
E na hora que eu fui fazer esse credenciamento, e aí é uma questão realmente de muita política forte do mercado, Fernanda, cadê meu nome? Não tinha nome, eu recebi e-mail e eu recebi tudo. E quando eu comecei a ver meus clientes passando, e aquela situação constrangedora. Sei lá, barrada. Eu barrada na entrada, sabe? Cheia de coisa na mão, Junivan do outro lado. Sabe aquela coisa de mineiro, sabe? Que leva queijo, doce de leite, Mas você tava tudo. com os doces de leite na Tava mão? com tudo, meu amor. Com tudo, assim. E o Junivan junto e passando. Não, já. Nossa, já vai abraçando ali na fila do credenciamento, o pessoal passando. Doce de leite No caindo. fim, assim, até o filho do presidente foi lá e tinha, você tá aqui, porque eu conhecia todo mundo. No fim, é o seguinte, Fernanda, você acha que eu entrei ou não entrei? Eu entrei ou não entrei? Entrou. Eu não entrei. Eu não entrei. Eu fiquei no hall do hotel, né? Que era um hotel que tinha toda uma parte de credenciamento. Montou uma barraca. Aí, ó. Ai, Eu teria vendido. Você acredita? Montou uma barraca e fui Vendi vender. doce de Vendi leite. doce de leite. Mas olha, foi uma situação Ai, de tudo que eu constrangedor. foi extremamente constrangedor. Tadinha, gente. Mas eu falo que isso também faz É parte. história pra contar. Mas que na hora eu fiquei enfurecida e os clientes ficaram mais enfurecidos. Sabe o que eu fiz? O que você fez? Peguei os doces de leite, coloquei tudo dentro do carro e voltei e falei assim, também ninguém vai ganhar doce de leite nenhum. Você tá brincando? Pessoal, o dia que eu for aí na sede de vocês, que eu tenho certeza que vou ser muito bem recepcionada, Eu te levo. eu levo todos esses doces de leite pra vocês de volta. Tome. Mas foi constrangedor, mas hoje a gente ri, viu? Mas a gente tem aqui, gente, a gente sempre... Ó, se vocês conhecem alguém daqui, pode pedir doce de leite. Doce de leite. Café. Ai, café. Café. A gente sempre leva café. Nós Café estamos na tem região só- do café especial. Tem só a questão do cheiro, às vezes, né? Dependendo do pacote, mas aqueles que são... o em grão quase não tem. O pacote bem selado, dá pra Maravilhoso. levar tranquilo, né? E Queijo hoje é todo uma mundo coisa que tem eu não levo. moedorzinho. Queijo já é mais perecível, mais difícil, né? Da gente levar. Mas o pessoal adora. O pessoal Eu toda pega. vez. Não, Você acredita que menina, todo às vezes treinamento que eu vou, eu levo. em térmica. Você e leva até. levo da térmica. Quando eu vou fazer imersão, por exemplo, o ano passado a gente fez a imersão do Sandro Magaldi, né? Que pra mim também é uma sumidade de gestão. Eu levei doce de leite pra todo mundo. É isso. Eu levei. E aí a gente recebe o recado, sabe? Olha, porque eu falo que, gente, mineiro sabe. Sabe gente, aproximar. comendo pelas beiradas. Mas você Mas tá sabe bom. que tem uma questão dos vendedores, até agora falando da nossa região mesmo, de vendedores de fora terem muita dificuldade de acessar os mineiros, né? É mesmo? Dessa questão porque eu acho que a gente é tão acostumado a isso, e quando vem alguém de fora que não consegue captar essa necessidade de primeiro fazer uma, né, Fazer a fazer a sala. sala, já é muito seco, muito direto, o mineiro arrepia. Mas eu adoro uma coisa, Fernanda, a gente que sai bastante, viaja, eu não sei você percebe isso. Quando você fala que é de onde vocês são? A gente faz muita feira, Minas, aí todo mundo parece já derrete, derrete, né? Ai, Que delícia! É muito bom, a gente uma tem que delícia. aproveitar, né? Muito disso, viu? A gente é muito As disso. características. E assim, você estava falando da sua imersão do ano de vendas e de Sim. growth, né? Uhum. A pessoa que ela quer vender mais, Etienne, a pessoa que ela quer seu produto ou seu serviço, ela precisa aumentar a sua performance, a sua produtividade. Onde que ela tem que atuar primeiro? O que é que você está vendo aí que fez diferença, talvez, nas suas vendas, nas suas abordagens? O que você deixa de recado para essa pessoa? Olha, toda liderança que precisa aumentar, eu acho que assim, tem que passar por algumas fases. Entender onde eu tô primeiro para saber até onde e o que eu quero. Eu preciso enxergar claramente o que eu desejo construir. A visão é que ajuda a construir o processo. E depois estudar, porque eu particularmente não paro de estudar. Eu quero entender qual que é a tendência, o que tem funcionado. O mercado é um mercado que muda muito rápido e que a gente precisa estar... esse momento que nós estamos aqui partilhando é um desses momentos de aprendizado riquíssimo, porque tudo muda com uma velocidade muito grande. Você sabe que o ciclo de aprendizado agora, a última vez que eu li, ele está de 6 meses, né? Aquilo que eu aprendi em janeiro agora já desatualizou. Porque o comportamento do consumidor muda. Então, de que maneira que eu tenho que me comunicar agora? Qual que é a melhor forma? Qual que é o melhor processo? Quem que está tendo resultado? O que está fazendo? Então, para descobrir tudo isso, está muito acessível. Só que eu preciso realmente canalizar a minha atenção e dar foco. Por isso que eu escolho sempre matemática por ano.
dou foco nessa temática, porque é naquilo que eu preciso realmente gerar resultado. E ter ferramentas, é claro, que te auxiliem dentro desse processo, né? Mas é realmente você Não, ter perfeito. isso. Esse olhar para o lá, olhar para o outro, porque não é muito inventar a roda, né? Não, de jeito nenhum. Esse olhar, gente, de saber quem tá dando certo, O que que tá ele fazendo? O faz. que ele tá fazendo? Deixa ela ver, a informação tá aí. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi muito? Muito comum a liderança ela olhar só para o segmento dela. E aí eu acho que é o grande gargalo, que eu faço o contrário. Eu vou olhar, por exemplo, se eu quero saber um pouco mais sobre como que empresas de tecnologia estão escalando. Eu vou dar uma olhada no sentido geral, como que outras empresas que são de mercado tradicionais escalam, o que eles estão fazendo. Por exemplo, agora nós estamos num momento também, Fernanda, nós não tínhamos nenhum tipo de representante externo. E nós estamos agora nesse processo de expansão em capitais do Brasil. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo algo que é muito comum em outros mercados de representação, de você ter pessoas externas. Sim. Não somente os consultores. Então, hoje a gente tem uma área dentro da empresa, que é a área de partners, que cuida dos nossos parceiros homologados. Só que isso não existia. A gente estava no tradicionalzinho que toda empresa de tecnologia faz. Sabe o que elas fazem? Inside Sales, que é o processo padrão. Então, se eu olhar para a tecnologia, eu só vou ver o que eu já faço. E agora você está com representantes. Estou com os representantes, porque eu estou fazendo, pivotando outra coisa e funcionando. Então, assim, recado é estar sempre atento. Uma liderança, ela não tem a opção de fechar os olhos. Ela tem que estar sempre consumindo informação de qualidade, como aqui, né, da líder. Que legal, Thierry. E o que tem de novidade, de inovação? O que você tem visto aí e tangibilizado para nos contar de... Bom, vou falar das últimas. Das últimas, das mais as últimas. Quando a gente fala de varejo, né, que é muito importante, todo ano acontece a maior feira do varejo lá em Nova York, né, que é a NRF, né, então assim, e uma das coisas que falou-se demais foi justamente a valorização do ponto físico, né, porque como teve a pandemia, teve muito essa questão migrou para online, do digital, online e tudo mais, ponto físico vai morrer, e ficou muito todo esse, vamos dizer assim, esse zoom em volta disso. E a verdade é que as pessoas, elas querem ter a possibilidade de ir no ponto físico. Do contato. Então, as empresas agora, elas pararam de pensar em um único canal de vendas e elas se tornaram omnichannels. Elas têm que ser omnichannels. Porque o consumidor, ele está... Eu falo assim, o consumidor ele se tornou... como eu falo, onipresente, porque ele tem que estar em vários lugares. Você tem que estar dentro do digital nas redes sociais, você tem que estar dentro do online no e-commerce, você tem que ter o seu ponto físico, sim, bem fortalecido, você tem que ter uma comunidade, porque hoje se fala muito informação de comunidade. Então, quando a gente viu esse movimento da NRF, porque ela dita uma regra mundial, você sabe, né? E nós atendemos redes e franchise. Então... E assim, tudo que eu vejo, que a gente está muito antenado, o que eu vou fazer, então, de tecnologia que possa ajudar eles a criar canais de omnichannel. E a gente criou, realmente, uma das plataformas que, assim... E tudo lá é assim, viu? É tudo... Tipo, vamos lá. Porque eu falo que os meninos adoram isso, sabe? Eles querem justamente o que é difícil. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer. Um desafio. Eles gostam de desafio. Depois, uma outra oportunidade, eu te conto lá como é que eles são movidos a targets, que são projetos de sabe? Você põe as metas. Nossa, não tem noção. É uma coisa... eu falo que é um game. E aí, esse Busy, que é a nossa outra, é uma das startups que nasceram, né? Ele veio justamente para suprir e para poder dar esse apoio nos canais omnichannel. Como chama? Busy. Que é busy de ocupado, mas escreve diferente. Tá. Para manter esses pontos físicos aí ocupados. Então, assim, para redes de negócios, parece simples, mas não é. Por quê? Imagina, nós temos redes que têm 1.800 unidades no Brasil. Uma rede controla 1.800 unidades. Como manter padronização? Como ajudar cada unidade a aumentar faturamento? Esse é o desafio da rede que eu atendo. Tem 1.800 unidades, como é que eu faço aquela loja lá daquela cidade aumentar o faturamento? Então, quando eu penso em tecnologia, eu não penso só o que eu vou fazer para bonito. Não, o que eu vou fazer para gerar impacto. Então, a gente tem muito disso, né? Lá na empresa, a gente tem... todo mundo entende muito que o nosso propósito não é a camada de tecnologia, que é uma camada fina, mas é gerar impacto numa sociedade. Exatamente. Porque, no fim, quando eu trabalho uma tecnologia que eu ajudo uma unidade
da rede que eu atendo a faturar mais, eu estou melhorando aquele entorno lá de uma cidadezinha e tal. Olha, Então, eu acho que é muito legal esse propósito que a gente entender tem. onde você chega, Onde que nessa a gente- trama, né? A gente chega longe, Essas viu? raízes. Eu falo que a tecnologia ela tem esse poder, né, de gerar um impacto muito grande. Então, o Biz, ele é essa plataforma de multipresença digital específica para redes de negócio. Então, qualquer rede de negócio hoje precisa de ter canais omnichannels centralizados. E a gente faz Muito isso. bom. Muito bacana. Ah, adorei saber. Ai, Aqui nós temos um quadro que é o bate-bola, que é igual a da Marília Gabriela, lembra? A idade, a idade. a referência. Que é o bate-bola da gestão e da liderança. Ai, Então, eu vou gente. jogar uma palavra e você me fala a primeira coisa que te vier à mente, uma frase curta, tá? Ah, tá Bora bom. lá? Ai, bora. Respira. Aí esses negócios assim, parece que dá uma ansiedade. É, já- Ou aqui, será que eu vou saber responder? Ó o Parece game, prova ó o game. online. É, ó o game, Tiene. Inspiração. A inspiração, inspiração são as pessoas que estão perto, as pessoas que estão conosco. Eu acho que pessoas me inspiram. Tecnologia. Tecnologia é transformação. Motivação. Motivação são sonhos das pessoas também que estão perto da gente. Equipe. Equipe, nossa, equipe, eu falo que é tudo. Equipe é tudo. Não consigo nem transmitir. Sucesso. Sucesso é realização. Empreendedorismo. Empreendedorismo, nossa, gente, empreendedorismo é paixão. Inovação. Inovação, é o que me move. Mulher. Olha, mulher, não sei. Mulher, acho que é complexo responder. É muito amplo, É né? muito amplo. Você já teve alguma dificuldade de estar numa posição de CEO e liderança e founder de uma empresa? Na área de tecnologia, eu falo agora nem tanto, mas no começo, assim, não era uma coisa bem vista. Então, era um desafio muito grande. Eu como a cara da empresa, como sempre fui, participar de reunião com lideranças, e na maioria você sabe que as lideranças, a maioria é masculina. Então, assim, por muito tempo eu tive essa sensação, sabe, de ter que provar 2 vezes que a minha competência, ela estava ali presente, entendeu? Mas isso passou, eu também nunca me assegurei nisso para criar um aspecto, sabe, Não, eu falo que eu acho que é o mercado, é a maneira, era o tempo, e tudo isso foi evoluindo. Hoje, eu falo que hoje dá muito orgulho, tem muitos projetos, né, voltados justamente para lideranças femininas na área de tecnologia. Tiene, você é uma referência para nós, você é uma referência de Nossa. mulher, de empreendedora, de mãe, de liderança. Muito obrigada pela sua existência, por tudo que você Fê. constrói, por tudo que você tem de sonhos, de metas. Você inspira muita gente, viu? Obrigada por tudo que você Fê, faz. que carinho. Obrigada eu por ter essa oportunidade de participar aqui desse momento com você, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo e que tem esse projeto lindíssimo aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Tiene. E para quem curtiu o nosso bate-papo, gostou, quer conectar com você, quer deixar suas redes sociais, qual que é o melhor caminho? Eu quero, super, viu? Olha, para quem quiser conectar comigo, né? Minhas redes sociais é sempre etienne.tech, porque eu sou tecnologia na veia, né? E as nossas redes sociais hoje é AdaptWeb, né? E pode localizar aí em todos os canais, a gente está muito presente. Acompanha a gente, conheça um pouco da nossa cultura, veja tudo que a gente faz, tudo isso que eu falei é muito vivo dentro dos ambientes das redes sociais, viu? Obrigada, Eu que Tiene. agradeço, obrigada a você. Curtiu? Muito, que delícia isso A daqui. gente não vê o tempo passado, Nossa, e dava pra... A gente ficaria aqui mais umas 2 horas, Menina, hein? a gente tem que arrumar Tem muito assunto. outros cafés, Não, né? demais. Nossa, isso aqui. Tanto projeto, tanta coisa. Já tive um monte de ideia aqui. Você sabe que eu sou assim, viu? Não, Já, conectei com um monte de coisa. Eu quero acompanhar tudo. Sempre acompanhei, mas vou continuar Eu acho que tem muito projeto que a gente podia fazer junto, Muita viu, Fer? coisa. Quem sabe? E aí? Aguardem as cenas dos próximos. Eu acho, hein?
hein? Quando junta duas mulheres assim... Você vê. Ah, gente, a As gente dá uma, ideias é uma borbulhando. revolução, hein? Tô borbulhando. Muito. Quero te agradecer, muito obrigada. Agradecer toda a equipe da AdaptWeb, do Arda, Junivan, não é sócio, marido sócio, não é mesmo? É isso mesmo. E quero agradecer também a você que esteve conosco, que nos acompanhou até agora. Vou deixar um recadinho aqui para encerrar, que é o seguinte: ser empreendedor é como ser um maestro. Você não toca todos os instrumentos, mas ajuda a orquestrar uma bela sinfonia com a sua equipe. Muito obrigada, te vejo no próximo Mundo Líder. Um abraço.